um ecossistema tão lindo, tão forte, tão maravilhoso como a Mata Atlântica, é porque é evidente que você excluiu ela de dentro de você, você não se permitiu, entendeu? Aí que entra a estética. Mas essa é a estética. É a estética. A exclusão. Porque você não via aquilo. A exclusão. Não está ligado. Essa não se via. A gênese. A gênese. Tá vendo? E esse que é o ligado. Exclusão. Então, como é que nós vamos fazer para não excluir? Gente, eu não sei. Do ponto de vista pedagógico, o que a pedagogia está sugerindo é que, vamos tentar formar jovens e crianças sem medo de diferente, com facilidade para transitar com conceitos. É isso que... Autêntico. Seja lá como for, a ideia é essa, que a gente não tenha medo de novos conceitos. Acho que é reconhecer os diferentes. Então, vamos pesquisar, vamos trabalhar dentro dos nossos projetos, dentro das nossas profissões. A ideia é essa. Hoje nós excluímos. Para excluir, tu precisa adjetivar. Para adjetivar significa que tu enquadrou. Rotulou, né? Enquadrou. Você leu. Vamos excluir porque são baixos. Tá. Então todo mundo que é baixinho. Eu falei qualquer coisa. Eu adoro baixinho. Ok, gente? Exclusão. Por isso é que a primeira forma que nós trabalhamos a estética transdisciplinar é a estética que assume o compromisso de não aceitar a exclusão. Que lindo, mas vamos repetir, escrever. Já está gravado a estética. Não sei. E agora, prática inativa da... Claro, precisa para não excluir, tu precisa. Por que é inativa? Pode falar. O Frei está perguntando se pode falar. O Frei não é o Frei, é o senhor Luiz Antônio. Por favor, Luiz Antônio. Não, eu achei interessante o pensamento do professor, nesse sentido de que eu acabo sendo eu e excluindo os outros, né? Não é isso? E quando eu excluo, que eu me coloco no centro. Eu sou o bom e os outros são os outros. Então, mas isso não só com os seres humanos, mas com todos os seres. E aí existe o chamado um conceito errôneo de base. Claro. É preciso mudar a antropologia, mudar o sentido, o significado do ser humano. Porque o ser humano, sempre foi ensinado que ele é o rei da criação. Ele que manda, ele que toma decisões, ele que faz os juízos, ele que diz aquilo que está certo e errado. O rei da criação. Então eu estou em cima, eu que governo tudo, entende? Tudo está submisso a mim. Não é isso? E acontece que agora, com essa nova emergência ecológica e antropológica, temos que mudar completamente o conceito de humanidade. Completamente. Então, eu estou em cima da Terra. Então, se eu estou em cima da Terra, e eu sou dono dela, eu sou dono daquele pedaço de terra, eu sou dono daquela árvore, eu posso cortar aquela árvore, cortar aquele animal, mandar matar aquele animal, ou eu sou dono, ele é meu escravo, não é isso? A escravidão no Brasil vai sair hoje, né? 150 mil brasileiros escravos ainda, não é isso? Então, eu sou, mas eu não estou em cima da terra, eu sou a terra. Muda? Não, eu sou a terra, eu sou terra, quer dizer, eu sou a terra é minha mãe. A terra é minha mãe. Eu ofendendo a terra, eu ofendo a mim mesmo. Não é isso? Esse relicário. Vamos cantar Gita, todo mundo. Então, quer dizer, excluindo ela, eu estou excluindo a mim mesmo. Excluindo alguém, eu estou excluindo a mim mesmo, eu estou agredindo a mim mesmo. É um novo conceito. Então, o que é o ser humano? O ser humano é esse ser que nasce, que tem ao seu redor o quê?
ela não é minha concorrente, minha inimiga, certo? Ela é uma pessoa que tem os mesmos fundamentos que eu, na medida em que eu respeito ela por aquilo a mim mesmo. Então é uma nova antropologia aqui. O ser humano é um ser pensante, autônomo, mas de relações, né? É isso que a gente precisa colocar nisso. Mas um resgate, porque ontem eu vi o filme dos Guatós e nas línguas indígenas, Freire, não existe nenhum pronome possessivo. Nenhum. Qual foi? E aí tem um livro que ele, a eliminação do tempo psicológico, que eles vão falar disso. Que onde que começou essa história do meu, do minha, da posse? Né? Na hora que inventaram a pasta de dente, eles escova de dente. Juliana, era você. Vamos lá, passando o segundo grupo. Não, já. São vocês o segundo grupo? Não. Você, por favor. Filme do filme. Depois 500 almas. 500 não. 500 são, não te mete. Tem coisa pra cá. O segundo tema é a tolerância ao diferente, né? Então, como é que é a estética transdisciplinar? O que vocês colocaram? O que é isso? A gente colocou assim, a valorização da prática inativa, das diferenças e a valorização e o respeito entre os povos e culturas traz um diálogo de culturas, constituindo bancos de experiência para melhores práticas para a governança dos bens comuns que visem melhor para todos. E daí o Freire falou sobre a comunidade, que é a comunidade, que é único e comum para todos. A idade do comum. A idade É porque chega um momento que você transcende, você evolui, né? Tem aquela idade da pasta de dente, mas vai ter uma idade. Qual é essa idade da pasta? A idade da pasta de dente, mas aí vai ter a idade do Rio Mãe Luzia, que é o mundo, entende? Tem um monte de gente que está aí viajando na idade da pasta de dente. Tá. Vai de conversa. Todo mundo não tem a sua pasta de dente? É o princípio da posse. Cada um tem a sua escova de dente. Escova, obrigado. Escova de dente. Guarda que é a tua escova. Não, eu presto depois uma fervidinha na. O grupo pode participar mais. Vamos valorizar o grupo, gente. É o teu grupo, Antônio. É o teu grupo, vamos lá. Que a gente colocou, assim, exemplo, por exemplo, de Jerusalém lá, né? De três culturas completamente diferentes, né? Então essa questão, assim, de como tolerar o diferente é muito difícil, mas, assim, na minha visão, é uma situação, assim, de você, como o Freire disse, né? Você estar no centro do mundo, o mundo ao seu serviço, ou você a serviço da humanidade. E aí fica mais fácil, aí você faz parte de uma construção de todo, né? E essa questão do respeito, assim, é uma coisa tão difícil de entender, porque, no fundo, são três religiões diferentes, mas elas têm a mesma origem. Biblicamente, lá, tanto os muçulmanos, os judeus e os cristãos vêm de Abraão. E eles são irmãos dessa origem e não conseguem se separar. Então, na verdade, a gente ficou com dúvida disso, a gente tentou colocar essa frase no sentido assim, de tentar dar uma pista de como conseguir. E essa pista é aquilo ali, aquelas primeiras palavras. A partir de uma compreensão dessa abertura epistêmica, você consegue construir um diálogo de cultura. Né? Quando você se apropria dessa abertura, você tem essa prática nativa da abertura epistêmica, você consegue também construir um diálogo, né, de culturas que construem a pedagogia da tolerância, que está pautada no quê? Na valorização, no respeito às diferenças dessas culturas e desses povos, que são únicos, né, mas que são distintos totalmente. E
transitam bens comuns. Então, a partir dessa pedagogia de tolerância, dessa compreensão dessa tolerância, a gente utilizou compreensão, respeito, valorização como palavras que, né, que dão substância à tolerância, né, ao que vem a ser a tolerância. Uma das coisas que a gente comentou também, que tolerância, ela não é uma palavra agradável em si, porque eu posso, eu tô aqui e eu tolero o Freire. Eu não gosto de você, mas te tolero. Eu não sei se até que ponto. Tá, eu posso fazer uma. Eu acho que chegou o momento de eu pedir para vocês que leiam o livrinho do Bazará. Para que a gente possa pegar de onde é que está vindo essas palavras, esses textos. Né? A tolerância, desde o primeiro momento, os fundadores do pensamento transdisciplinar falam de que eles não encontraram uma palavra melhor, mas ela tem um sentido mais filosófico do que cotidiano. Certo? Então, e aqui no Brasil, o cotidiano da palavra, ou vamos dizer, o senso popular é muito forte. Né? Então, é um problema que nós temos, mas enfim, vamos aproveitar. Mas a gente para falou trabalhar. sobre isso também. Sim, a questão da tolerância não necessariamente está ligada com o conviver do Não, cotidiano. mas está ligado a uma outra frase muito forte da transdisciplinaridade, que é a ideia de que nenhuma cultura humana é um patamar para julgar as outras. Por isso que Então, essa frase é tão forte no sentido da radicalidade do humano, nenhum humano é patamar para excluir o outro, porque é o outro humano. E tem um princípio que é imanente na ideia de humano. Todos são livres ao nascer, todos são humanos, então não tem como. Isso é uma compreensão que se tem. E a partir dela que se abominou a escravatura, que se abominou tudo isso. Mas por isso que se parte do princípio de, acredito, adjetivos à tolerância, então, o respeito e a valorização da cultura do outro. Ou seja, nós não todos encontramos. temos, né, algo positivo. Né? Não é o positivo e o negativo, todos somos humanos positivos e negativos. Vamos valorizar o bom de cada um. A ideia é avançar num comportamento da irredutibilidade. Então, por exemplo, no primeiro momento a gente se nega, né, a reduzir o humano aos conceitos que ele tem mesmo. Cara, abre a tua cabeça. No segundo, nós queremos dizer, cara, tudo que tu tem de cultura é maravilhoso, mas não fique só com a tua cultura. Vamos transcender, por quê? Porque não haverá solução pacífica ou solução sustentável fora das culturas. Não tem como, não vai cair uma coisa do céu lá, não. Por isso o diálogo entre as culturas e aí vem a economia do saber. E aí vem a perspectiva da mediação que a gente vai ver no próximo passo. A economia da experiência, da degradação. O que é essa coisa da economia da experiência da degradação? Olha, a nossa querida Agnes deu um exemplo maravilhoso. Isso, Maria, no sentido de para que ficar inventando a roda, né? Certo. Não precisa, se tu já passou, né? Se aquele povo já passou pela desgraça, preciso eu também me desgraçar para daí entender, é mesmo, tinha razão, né? O diálogo entre as culturas, ela faz essa economia, né? A gente troca e evolui. Não é de dinheiro, é de experiência. De vivência, de conhecimento da Gostasse? Da invenção da... Tu estás gaúcho hoje? Então, eu pensei... Eu amo Campeiro, né? Cadê o chimarrão? Não veio, mas é que às vezes o nordestino aflora, às vezes eu mineira, às vezes eu passo a Catarina. Apaixonante pelo lado mineiro. Então, assim, depende do que eu tô falando, baixa um, né? É que eu sou bem miscigenada, o Brasil é realmente olha você, não sei. Eu sou bem brasileira, então misturei tudo. Misturei tudo. Mas
miscigenação. Miscigenação. É só miscigenação. Brasileiro, né? Fazer o quê? Gente, avançamos então. O segundo passo da estética transdisciplinar a exemplo do primeiro, uma certa irredutibilidade. Né? Tanto que o primeiro você se nega a ficar restrito aos seus próprios conceitos e se abre aos conceitos e às ideias dos outros. No segundo, é a cultura. Você se abre ao diálogo de culturas. Para quê? Ora, você vai encontrar coisas que são boas ou más e com isso definimos melhor o que é melhor para todos. A questão do Rio Luzia é bem típico isso. Porque se tu faz essa pergunta, qual seria o melhor para todos para o Rio Luzia? Bom, ia dar um troço assim, né? Como é que a gente poderia pensar um rio, uma Luzia, que fosse melhor para todos, e não o rio mais poluído do mundo? Quer dizer, não é rio, né? Aquele troço lá. Tem o tal e tal. Mas eu insisto, é rio. Ele é um rio. Né? Ele é um rio, só que morto, claro. Mas qual seria o melhor para todos? Pronto, já desbanda, já começa a dar um mal-estar. Né? Então essa ideia do melhor para todos vem dessa busca de uma estética transdisciplinar para o Rio Luzia. Tu olha para a degradação e olha com a ideia de uma estética que não está existindo ali, que deixou de existir. Mas a degradação, ela em si é uma estética. Tem um fundo econômico ali, né? Eu acho que essa degradação está ligada à manutenção do preço. Vamos para a nossa último grupo. Professor, esse exemplo vale para ele todos. Ele casa. Ele casa. Grupo peixe, Não, mas viu? Cara, Daí universaliza o conceito. diga. Universaliza o conceito. Universaliza o conceito. Sim. Para todos? Todos os casos. Pode ser, claro. Isso vale para o rio? Não vale para o suíno? Vale para isso? Sim, Não é isso? pode, claro. Vamos para o nosso terceiro momento. Quem fala, quem apresenta. João. Eu não quero. Não quer o quê, João? Eu quero negar a liderança. Não, tu quer negar a liderança? Não, João. Os homens têm que ser os líderes sempre. Não é assim, Quem não. tinha minoria? Quem tirou isso na cabeça dela? Eu sei também aqui com o Não é liderança, a gente pensa em minoria. É uma forma de falar que é a minoria. Em todo lugar. Para valorizar a minoria. Obrigado. Os homens estão ficando minoria. Eles homens já foram muito valorizados há muito tempo. Né? Esse foi o final. Hoje eles são minorias. Foi isso que a sociedade Não, eu vivo cercado de mulheres. Eu não sou visto. Eu sou. coitadinho. Ó, tá vendo? Ô, João, eu te Você é protagonista, Não. Eu já faço partido. Sou invisível. Vamos lá. Então, quem é que vai falar? Você? Não, já falei. Você já falou. Então, vamos lá. Eu conselho, né? O rigor linguístico Antônio. Vai lá escrever. de alguém escrevendo, né? Vamos lá. O rigor linguístico resoluciona conflitos, valorizando tanto interesses individuais como os bens comuns, identificando situações consensuais com afinidades e pertinências, respeito e limites, utilizando o diálogo para estabelecer estratégias do melhor para todos. Eu gosto tanto disso, cara. Eu fico contente que você, porque, poxa,
Se a gente tivesse isso há 40 anos atrás. Repete, por favor, porque vamos falar com mais calma. Sim, aí a gente está chegando naquilo que é o que a gente possa construir um entendimento de pessoas diferentes, né? Que seja mediado pela ideia de uma coisa que seja o melhor para todos. O rigor linguístico. Rigor linguístico. Resoluciona conflitos, valorizando tanto interesses individuais como bens comuns, identificando situações consensuais com afinidades e pertinências, respeito e limites, utilizando o diálogo para estabelecer estratégias do melhor para todos. Pronto, tá tudo aí. O Hilma e Lucia é o que é, porque primeiro as pessoas não têm pertinência, não têm afinidade, não existe nenhuma estratégia construída coletivamente de forma consistente, porque se é pelos ecologistas o outro lá não está, se é pelos outros ecologistas não está, beleza? Então não tem solução, não tem saída. A ideia de melhor para todos está na cabeça de um, mas a pedagogia é feita de forma na porrada, então também não adianta, o cara não vê o rico melhor para todos. Não tem solução, não tem solução. Não tem solução. Mediação política. Mediação. Por isso é que a pedagogia do encantamento, aliás, né, conclui com a aprendizagem, com a mediação. Quando a gente chegar lá, aí acabou. Aí nós vamos aprender a fazer a mediação com o cuidado, com os bens comuns e com a governança, que é a política. E finalmente a gente fecha com Paulo Freire com a questão da política. Nós temos que saber mediar a própria política, porque a política hoje só dá porrada. Ou puxa para um lado para o outro. É o corrupto, falta de bem, a política não. E esse discurso tanto não foi aceito, né, dentro da política, Não. que o resultado aí É só interesse, claro, é só interesse. foi só ataque, e a pessoa que tentou integrar e que ia sustentar. A gente estava conversando no nosso grupo mesmo, identificando isso bem como objetivo do curso. Assim, a gente falou, pô, isso aqui é um curso de pedagogia, quer dizer, o objetivo não é formar professores, mas é formar pessoas que consigam mediar essas diferenças todas e conseguir tirar, sabe, pegar coisas que são muito diferentes e conseguir tirar o que tem de comum. Professores são elas, nós aqui não tem nada a ver, pedagogia aqui não tem nada a ver com professor. Tem a ver com educadores, com líderes, seja lá, defina como você quiser. Mediadores. Ele está precisando se definir. Esse é um curso para formar mediadores, para ir para o Haiti. Pô, tá bom, estou bem definido. Tá? Por sinal, eu fiz divulguei hoje esse nosso trabalho, e aí uma pessoa mandou um e-mail muito bonito. Meu Deus, que bom que vocês estão fazendo isso, eu amo o Haiti, tenho pensado tanto no Haiti, e eu vou te mandar um e-mailzinho dela. Aí você falou, o Haiti é aqui. Ela falou, ela tem até uma música e tal, né? Tá, gente, contribuições das outras pessoas. Você não falou, já falou, né? Do grupo, as outras pessoas do grupo. Todo mundo contribuiu. Todo mundo contribuiu? Sim, a gente começou. O que é essa tal de rigor linguístico? O que é isso? Todo mundo saiu de uma pertinência, do incômodo com a palavra rigor. Não. Não é isso? não é sentido. Tá, nem todo mundo. Quase todo mundo. O que é isso? Rigor linguístico. Né, que aí essa coisa, os que se incomodaram, falaram da questão de muita rigidez, né, e tal. Medicina, né? Essa é a ideia das pessoas. É a subjetividade. Subjetividade, ótimo. E aí? Depois a gente foi caminhando nessa questão de que precisa mesmo de uma linguagem, 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 de uma linguagem
que transpasse ali, sem atrito, pelo grupo, que as pessoas se vejam na linguagem. A gente falou das gírias, assim, por exemplo, as gírias, elas meio que isolam o grupo, assim, o grupo tem mais gíria. Certo. O rigor linguístico é mais... Tá mais por aí. Por exemplo, rigor linguístico é quando a gente fala o melhor para todos, tanto o bandido quanto o mocinho entende. Tanto o minerador quanto o rio entende, certo? O menor para todos. A economia da experiência, não é dinheiro. O cara pode pensar que é economizar dinheiro. Entendeu? Então, o rigor linguístico não é rigor. Outra palavra que tem um problema com a tolerância. Rigor linguístico significa a palavra que eu uso, por exemplo, bacia hidrográfica, bem comum, tem o mesmo significado, ou digamos, convergente que eu e tu somos convergentes. Esse é o rigor. Aí eu vou ter assertividade, assertividade, que seja. Também vocês podem procurar uma outra palavra, não precisa usar. Precisão linguística, não. Pois aí pense, convergência de entendimentos, pense. O rigor linguístico, a gente traz o rigor linguístico, bom, lá no cara, lá, do Habermas, mas ele tem todo um fundamento para dizer que as armas deverão lugar a linguagem na hora em que a palavra que eu usar será a minha arma, será igual a tua, certo? Então, se eu falo de amor, então tu também, e a gente vai se entender, pronto. Se as nossas armas são iguais, nós não vamos matar um ou outro, a gente vai reconstruir. Então, o melhor para todos. O que é o melhor para todos? Ninguém sabe. Teria que fazer um plano para saber. Por isso, botamos o diálogo. Claro. Uma ferramenta para essa construção. Mas imagina se as pessoas em torno do rio Mãe Luzia se acordassem de construir o melhor para todos. Pronto. Então, a gente discutiu isso também no nosso grupo sem saber, até queria chegar nesse objetivo, mas a gente chegou à questão que acho que aprofunda um pouco essa história do rigor linguístico, que não é só uma questão de usar a mesma palavra, mas a palavra tem o mesmo significado. Exatamente. O mesmo conceito. O mesmo significado, mais um conceito. E mediado pela ação, né? Quer dizer, a ação é que vai dizer se não é uma teoria, né? Tipo, o meu discurso pode ser exatamente igual ao teu, só que para mim, por exemplo, sustentabilidade para mim é uma coisa, para você é outra. Não, mas o discurso é exatamente igual, mas na prática é outra. Então, por isso é que a prática é o elemento de mediação do rigor linguístico. Quer dizer, na realidade, isso é conteúdo. O conteúdo dessa palavra é conteúdo. E a prática. Mas aí entra. Mas aí entra o chamado poder da palavra. A palavra tem um poder. É extraordinário, porque a palavra é a extensão. A palavra é a extensão do meu ser. A palavra, ela cria uma consciência nova. Eu uso a palavra como um formador de consciência. Eu tenho um rigor imenso que eu vou falar e a responsabilidade que eu vou dizer. Claro. Eu tenho a responsabilidade que eu vou dizer e tu tem que fazer um filtro antes de pronunciar. Entendeu? Para que eu use a palavra como motivo de estímulo para a pessoa crescer e se desenvolver, não para abafar. Porque a palavra pode judiar, machucar. Claro. Então eu tenho um rigor imenso na seleção da palavra. E o poder da palavra tem. Uma vez dita. Nunca mais volta. Esse negócio do rigor, que eu estava falando aqui, que eu discordei nesse sentido, porque para mim o rigor linguístico ele remete a algo de disciplina também, no sentido não só da disciplina do fazer, de ter um método, de fazer o certo, mas também da congruência, que foi outra palavra que veio, que é o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto é igual. Isso. Porque se eu penso uma coisa, se eu penso e ajo diferente do que eu penso, não tem sentido. Okay. E tudo isso vem de uma experiência enativa, que é da coerência com que a vida, na sua dimensão física e biológica, se estabelece. O rigor,
O rigor da física e da biologia é a coerência da biologia. Nós somos todos diferentes porque somos rigorosamente constituídos com essa valorização. Senão nós seríamos todos iguaizinhos. Gente, nós precisamos encerrar. Já. Será? Gostasse? Tá. Bom, mas essa é a ideia é chegar até... Né? Mais algum comentário nesse grupo? Ou de alguém para esse grupo? Eu gostei da... Eu sempre pensei política, daí quando falou de política nesse parágrafo, eu gostei. Eu escrevi que para mim o rigor linguístico é uma prática política. Claro. E é uma prática política de compartilhamento do poder, no caso, não de acumulação do poder. De exclusão. De exclusão do Não, a poder. política só exclui. Nesse caso, o rigor linguístico seria uma prática daí de compartilhamento desse. Lê toda a Lê aí. O rigor, a prática inativa do rigor linguístico é uma prática política de compartilhamento do poder, havendo mediação entre as partes e valorização dos interesses. Excelente, rigorosa frase. Muito. A prática inativa do rigor. Claro, porque você se acopla ao outro e dá a ideia de que vocês vão ficar juntos até se entender. Certo? E mais, ao se entender, vão fazer uma ação que vai referendar o que tu construiu linguisticamente. Bom, cara. A ideia de que a palavra não só tem todo esse poder, mas ela passa a valer. Né? Ela passa a valer. Se eu digo que eu não vou te roubar ou te enganar, sei lá, eu tenho um amor. Lívia. É isso aí. Como é isso aí? Não, tu não ia falar só isso aí? Não, não pedi a palavra, não. Tu não pediu a palavra? Aí eu tinha. É porque quando a gente começou, eu coloquei assim, a enação como seu rigor linguístico, ou é que a gente trabalhou com a enação do rigor linguístico, como se a gente faz entre pensamento e ação, meio que também, como se a palavra fosse direcionada e polarizada, como se ela tem essa força de união da enação, que é aquela força centrípeta que é sutil, ela é as duas partes. Isso. É o guru. Sim, a força centrípeta aproxima, claro. Mas da força da palavra mesmo. A força da palavra. Dela está entre o teu conhecimento, o teu pensamento e a tua ação. E de aproximar essas duas coisas, tanto quanto aproximar coisas que aparentemente são diferentes, mas na verdade elas são complementares. Certo. Sempre lembrando que a ação é, digamos assim, o sangue da história, né? Da enação do rigor linguístico. O rigor linguístico, ele é inativo na medida em que é ligado, acoplado a uma ação na realidade. Para não ficar só na É palavra. legal isso aí? Não, pelo contrário, não tem essa expressão ficar só na palavra, meu Deus. Quando você diz que ama algo, não tem sentido dizer ficar só na palavra. Tem que amar de Que fato. papo é esse? Nação. É? Atitude, professor. Essa é a ideia. O rigor linguístico, ele surge como inativo. Isso é uma coisa muito bonita. Por isso que a educação educa A ação leva uma ação. leva a uma ação. Educação. Sim. Você educa, mas leva uma ação. E a educar, então, tem uma ideia de base, mas leva uma ação. Mas é pouco trabalhada. Mas então, acontece que a ideia muda a ação, mas a ação também muda a ideia. Ah, sim. E tu aprende. Isso é o retorno. Assim como o corpo tem força sobre a mente, não somente todo o corpo. Exatamente. Poderoso esse rigor linguístico. Rigoroso. Poderoso. O rigor linguístico. Ok. Bom, eu vou pedir vocês aí a essa voz, né? Final aí. Tchau, filha. É a aula rigorosa, vai lá. É, Tem que ser uma mas eu ia
segunda ou Mas terça é pode. só isso, né? Da gente sair com... né? Eu acho que melhor dia. Mas é muito inicial, né? Que eu estou acabando um pouquinho, né? Sabe, já falei? As aulas. Já vai mesmo. Tá vendo? Perdemos ela lá. Mais perto. Faltou um pouquinho mais de vigor. Nada contra o Eu não estou te excluindo, né? Mais perto. Mas chegou. Nada contra. Tá, vamos fazer um pouquinho agora. Cada parte, vocês lembram? Lado do coração e Aqui, ó. Lado esquerdo. Aqui, ó. Vocês esquerda. Dedão do lado esquerdo. Juntou os dois, A direita aqui, a direita. Direita, esquerda, Passa só um. Tá. Não, é comigo. Eu com ela. Ah tá, vou passar então. Nem fala que Vamos fazer assim, Simplesinho. Não, vocês vão fazer simples, tradicional. Não vai Primeiro. A pedagogia que vai usando vários. Tem que usar a palavra. a linguagem que todo mundo entende. Na escola, às vezes, eu sempre falo que usar essa. Repete, para a gente usar, vai daí uma palavra não dá, tem que buscar outra. É assim que a gente... Tá, então assim, ó, a ideia é de aprender e passar. Né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Aprender e passar. Entendeu? Ok? Aprender e soltar. Pode ser também. Aprender e passar. É isso que nós estamos falando aqui para isso. Também? Tá, ok. Aprender e passar, gente. Pode ser em vários sentidos da vida. Nada disso. Estou sentindo. Ok? Aprender e passar. Estou sentindo. Aí tá difícil Tá passar mediando direito. aqui, ó, das duas. Ih, rapaz, o Frei tentou ali. Não, eu estou mediando aqui só. Onde será que Aqui não chegou, hein? não chegou ainda? Aprender e passar. Talvez não tenha aprendido. Isso. Pois é, claro. Agora Aí não passa. Você não aprende. Aprender e passar. Chegou? Tá. Quase que instantaneamente, quando eu reclamei, veio dos dois lados. Aprender e passar, gente. Então aí você vamos praticar a enação. A enação é para quê? Ó, agora está diferente. Está diferente, mudou. Enação vamos lá, vamos fechar a aula. A ideia assim, hoje a estética transdisciplinar trabalhou a ideia de enação. E aí a pergunta é, por quê? Por que dessa palavra? Porque é através da enação que a gente passa a vida. Que não passa a vida as coisas que estão distantes. Sacar? Para passar adiante, tem que estar, ó. Eu não estou recebendo muita coisa. Só falar. Esse negócio aqui. Está passando. É que a vida passa dentro, professor. A A vida passa dentro. A vida passa dentro. Claro, é uma vida. Então, vamos ver. A vida passa dentro. A vida passa dentro. Será que tu nunca sabe, né? É outra brincadeirinha. Tu nunca sabe o que tu ensina. Só sabe o que tu vai. Aí eu quero compartilhar uma grande emoção. É? Porque hoje é 18 de novembro. É uma data muito importante na história do meu país, na minha história, na história dele. É que em 18 de novembro de 1803 tinha uma grande batalha no meu país, no período de colonização.
E essa batalha que conduzia a nossa independência em 1º de janeiro de 1854. Assim, hoje é uma grande emoção para a gente nascer ali e como a primeira República Negra, independente do mundo. Não é a primeira República Negra, mas aqui na América foi a primeira República. Primeira República. Parabéns para vocês. A nossa Todo mundo pode dar um beijo. Bem daquele jeito, né? O presidente do Haiti. Que a liberdade é o teatro. Parabéns. Sem liberdade é só. Ok. Alguém quer ainda falar mais alguma coisa? Temos tempinho. Aliás, uma palavrinha, vamos encerrar a aula. Vamos continuar? Papai e mamãe não. Cara, eu falo uma besteira. Vai falar uma besteira? Não, eu tenho filtro. Se furou. Gente, vamos Eu ia encerrar. falar uma coisa assim, ia fazer uma metáfora com ele. Vamos fazer uma aula. Vai, não, Vamos fazer um encerrar. Daqui a pouco eles vêm nos tirar. Viva a gente. Vai lembrar. Tá gravando. Como seria um frango assado, então? Você faz a mesma coisa, só passando por baixo da perna e com o outro. Eu já estou com fome. Então, se não é só frango assado, eles iam partilhar. É verdade. Tá. Então, recadinhos. Os vegetarianos fazem o quê? Pois não sei, vocês precisam ver isso aí. Não, se for engraçado vegetariano também, relaxa. Ó, Lívia, tu puxa isso aí porque o pessoal está tudo lendo. Tem duas questões aí que estão em aberto. Uma é. Ah, tá. Tem notícia. A outra é uma apresentação, uma aula pública, com queridíssimos famosos, aí Temos que pensar na aula do. A viagem a gente não vai conseguir o ônibus da UFSC. Estamos fazendo mochila. Hoje. E qual dia vai ser mesmo? Então, a gente não tem ônibus. Ok, carrear. Tem pessoas com carro e Isso, isso pode crachá fazer. gasolina. Caso Isso aí. queiram viajar, façam caronas coletivas aí. Dia, eu estou pensando em relação E a sugestão é no fim de semana do dia 13, por enquanto, 13 de dezembro. de dezembro. mas precisa passar uma consulta, porque tem pessoas que não podem, né? Então elas vão saber se vamos menos, se vamos, não entende? Como é que fica? Se vocês. Da aula. Lá na aldeia índica, que a gente está devendo, porque não vivemos esse espaço. A ideia é que a gente dê aula no professor. Isso. Que vocês façam uma apresentação aplicada ao Haiti, lembre, uma reflexão aberta ao público, uma coisa meio inédita. E a gente viu uns comes breves, para fechar o ano, né? Pode ser? Uma reflexão aplicada ao É uma reflexão do curso, então, a pedagogia do viver, pedagogia do complexo, pedagogia transdisciplinar, aplicada a uma singularidade, a um aspecto do Haiti. Não seria legal eles fazerem uma apresentação? Eles que os haitianos? Só tem dois. Ah, mas eu acho que um é... Ah, mas eles podem fazer a animação. Ah, eles Pra fazendo encerrar. também, pode ser. E Você você- apresentar algumas situações pra gente, ou a gente busca por si mesmo. Não, tudo isso ia na programação. O que vocês acham? Uma apresentação do Haiti,
da sua verdade, da sua cultura, Ela já da sua música. Podia dançar os dois. Então, assim, ó, só para dizer, joga isso, diga que eles precisam se organizar, conversar, criar uma comissão de formatura, essas coisas. Na formatura nacional, Tudo é comissão. na formatura é no final do ano que vem. Não, é formatura. É agosto já. Para o próximo semestre, pedindo com antecedência, é o ônibus estar disponível. Ah, é? É porque foi uma questão burocrática aqui, não é? Sim, porque tem uns planejamentos. Então vamos já tomar decisões. Se tu quer fazer isso, enquanto tu estiver aqui conosco, ajudaria para fazer uma lista de pessoas que estão dispostas a continuar. Se a terça-feira é o melhor dia. Se podem trazer mais alguém que a gente perdeu pelo caminho, se acha interessante. E aí já marca essa viagem no final de julho. Aí todo mundo já se Julho do planeja. aí com um friozinho, pinhão, meu Deus. Já vou colocar essa viagem do Ulisses da Massa. Fogueira na praia. Seus dois. Gente, Mas é ótimo. É um lugar mais frio aí aqui. Acampar em junho. Não, em julho do ano que vem. Ou seja, mais Primeira semana de ainda. Vai levar.